da onde surgiu essa ideia de você falar assim, pô, vou fazer pizza. Sim. Mas é aquilo. Tem muita gente fazendo pizza, cara. Sim. Então, eu tinha uma palavra, né? Que era realmente o que me deixava com ousadia, era o que Deus estava fazendo através da minha vida. Então, isso me dava muita ousadia. Mas eu pesquisei muita coisa no mercado. Eu queria abrir uma franquia na época. Eu nem posso falar o nome, porque tá surgindo um outro negócio paralelo com esse, então não vou falar. Mas na época eu queria abrir uma franquia de um negócio X e eu estudei o plano de negócio deles. Para mim fazer muito sentido. Eu e meu irmão, né? Meu irmão é sempre meu sócio em tudo que eu faço. Meu irmão, ele segue mais a vida ministerial, mas ele é sempre meu braço direito em tudo que eu faço. E a gente queria abrir aquela franquia. A gente falou, irmão, faz todo sentido e tal. Eu já tinha muita audiência assim ao meu redor, porque as pessoas me conheciam da igreja e tal. Teu ciclo, então, vamos dizer assim, que era um ciclo bem exatamente, o meu network era muito bom para aquele produto. E eu pensei assim, cara, eu vou vender isso pra galera e vai dar certo. E aquilo foi o primeiro acesso a um modelo de negócio, tirando a empresa que eu tinha herdado, né? E fiquei com aquilo na cabeça. Sendo que aquilo, a gente foi orando, foi buscando e não sentia que era algo que era pra gente apostar naquele momento. A gente era muito jovem também, empresa em recuperação, a gente não tinha muito dinheiro, tinha pouquíssimo dinheiro. E comecei a pesquisar. E aí, numa dessas pesquisas, eu vi que o mercado de delivery ia crescer uns 30%. Eu me lembro de 30%, não me lembro ao certo. Mas eu me lembro que era 30%. Cresceu muito mais que isso. Pois é. Mas na época da reportagem, eu me lembro que era 30% e alguma coisa por cento. E eu li aquela reportagem e fiquei com aquilo na cabeça. Beleza. E aí, um dia, eu lá em São Paulo, fazendo um serviço pela empresa, estava em São José dos Campos, saí com uns amigos, a gente foi para um bar que tinha várias cabinezinhos de food. Tinha hamburgueria, tinha pizzaria, tinha até um negócio mexicano. E aí a pizzaria vendia muito por delivery. Tipo, era muito motoboy, entrando e saindo. E aquilo me chamou a atenção pra caramba. Foi contando? Eu fui contando. É tipo aquela cozinha, né? Aquela cozinha que tinha. Aquela cozinha que tinha lá perto da casa do estúdio. Lá do estúdio. Isso, então. Lá tem uma cozinha compartilhada, né? Que aí, é mais ou menos isso, né? Era tipo isso, sendo que era um boxezinho meio de barzinho mesmo. Você podia aí tinha um box que era tipo só de chopp, um box que era de pizza, outro box. E tinha o delivery também, entendeu? Sim. Então, a gente tava eu, uns amigos meus, na mesa de bar, conversando. E aí, enfim... Você não tava prestando atenção na conversa, você tava olhando quantos... Cara... 1, 2, 3, 4 motoboys. Pois exatamente, TDAH faz isso aí. Eu tava nessa vibe mesmo, a gente conversando um assunto e eu prestando atenção. Aí, do nada... Eu falo, cara, vou abrir uma pizzaria. Tipo eu, né? Não? Aí a gente tá conversando, do nada eu meto o assunto, nada a ver. Nada a ver. Ele, do nada, a gente tá conversando de um certo assunto. Mas isso tá uma coisa... Olha, a gente não tá falando sobre isso, cara. O que você tá querendo dizer, cara? Exatamente, muito aleatório. Os caras, cara, tu é maluco, não sei o que. Eu falei, cara, vou abrir uma pizzaria. Ele falou, mas como assim? Você não tem nada a ver com o que a gente tá falando e tal. Aí, enfim... Aí eu fiquei com aquilo, mano. Na hora, quando eu voltei, eu ficava num quartinho, numa kitnet lá em São José dos Campos, que, cara, não tinha nada, era só pra eu dormir mesmo. No meio do mato, lá em Limoeiro. Um cantinho lá no meio do mato. E aí eu entrei, cara, nessa vibe. Cara, eu entrei na internet e comecei a pesquisar tudo sobre pizza. E aí no caminho, tipo, São José pro Rio, cara, fui batendo isso. Quando eu cheguei em casa, eu falei pra minha esposa, vamos abrir uma pizzaria, já faz todo sentido, já fiz todo o levantamento, se a gente vender tantas pizzas, a gente bate o break-even, que isso, que aquilo, não sei o que lá. Vou lá no mercado comprar os ingredientes, aí minha esposa, não, vai, negativo. Não tá maluco? Tá maluco? Doida. Falou, pô, por que não? Tipo, eu já tinha explicado pra ela como que funcionava e tal. Mas deveria ter massa. A parada é o sabor. Pois é. Isso aí pra mim era detalhe, porque o negócio funcionava. O negócio era vender. O negócio era vender, exatamente. O negócio era vender e tal.
E aí minha esposa não deixou, porque eu não lavo uma louça. Então, assim, se eu começasse uma pizzaria lá... Você já tá parecido contigo. Né? Não. Tô brincando. ia dar ruim, cara. O trabalho todo ia ficar com a minha esposa, não comigo, entendeu? E aí, cara, tipo, ela falou pra eu não fazer. E eu, obediente, né? Eu não vou contrariar a esposa. Não quero apanhar dentro de casa. Exatamente. E aí eu desisti de Mas nessa época tentar já tinha sua filha ou... Não. A minha filha só tem 1 ano. Então, eu sou pai recentemente, graças a Deus. Mas nessa aí... época eu era, cara, só visionário mesmo. Muita energia, bem quebrado, que a empresa tava erguendo. Mas aí você encontrou um certo alguém que é seu sócio. Aí, cara, eu costumo dizer que as fases do empreendedor, elas têm que ser seguidas para você conseguir ter uma empresa de sucesso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi estudar, ver se o negócio fazia sentido. Faz sentido para mim? Eu consigo vender esse negócio? Eu gosto de pizza. Tipo, comecei a Não dá estudar... para atropelar, né? Você não pode chegar a atropelar. Você comecei a estudar o mercado. Para não começar também na afobação. É isso. Exatamente. E aí, depois, eu comecei a comunicar essa ideia que eu tinha gerado. Então, comecei a falar com um monte de gente que eu queria abrir uma pizzaria. Simplesmente, eu te conhecia, cara, tô querendo abrir uma pizzaria. Faz sentido para você? Você já pensou em fazer pizza e tal? Não sei não sei como e tal. E aí começava a jogar em sementinha, sabe? E ficava falando com as pessoas. Cara, eu acho que faz sentido eu ter uma pizzaria que eu vou conseguir vender muita pizza, porque eu tenho uma galera que me acompanha e tal, dá pra eu enviar pizza pra não sei quem, pra não sei o que lá, eu acho que o negócio dá certo. Eu só preciso que alguém faça pizza. Era nessa vibe. E aí, cara, eu falei com um amigo e esse amigo falou, cara, eu conheço alguém que tá começando uma pizzaria. E aí era a Anham Forneria, estava iniciando, ainda nem tinha inaugurado, já não era um projeto, já era uma execução mesmo, já existia a logo. Já existia tudo. Já existia o produto, e aí eu conheci meu sócio, que é o Silvano, ele que fundou a marca. E aí eu fui conversar com ele. Era uma lojinha muito apertada lá no Rio 2, que tem até hoje, pequenininha. E aí ele me mostrando como que funcionava. Aqui faz isso, aqui não sei o que, tal. Vamos subir lá no meu escritório. O escritório era uns freezerzinhos. Ele botava a planilha dele feita à mão, como que funcionava o negócio e tal, quanto que custava. E eu só entendendo o que ele estava ali construindo. E aí ele compartilhou comigo que ele tinha um sonho, que era ser um grande franqueador, né? E aí eu achei aquilo, cara, bem ambicioso da parte dele, porque na atual conjuntura estava muito distante de ser um... do jeito que tu estava falando, sim. Um grande franqueador, mas ele tinha muita energia e tinha know-how. Então, quando eu olhei para o meu sócio, o que eu vi? Eu vi uma pessoa que já tinha anos de estrada, anos fazendo aquilo que ele era bom, e que se eu conseguisse modelar o que os grandes players estavam fazendo, junto com a energia e know-how que ele tinha, a gente ia conseguir ter algo diferente, algo que poderia ser um grande sucesso, né? Então, ali foi quando eu decidi, cara, embarcar nessa aventura da Anham Forneria. Cara, maneiro. Então, como você... Assim, a pizza não era assim. Não, foi ganhando forma depois de um tempo. A pizza já tinha esse padrão de massa, já tinha um padrão bem recheado, já tinha um cardápio, sendo que aos poucos a gente foi desenvolvendo novos sabores, a gente foi desenvolvendo mais a marca, a gente foi desenvolvendo o modelo de negócio em si, que não era uma... Mas antes de virar franquia, você ficou bastante tempo com a do Rio 2. A do Rio 2 era do meu sócio. Aí eu abri o do Recreio, que foi tipo a primeira franquia, digamos assim. Que no início era só... a minha intenção era só vender pizza. Era isso, né? Sendo que é aquilo, como eu falei lá no início, né? Deus sempre vai à frente do que a gente acredita. Então, a minha intenção era vender pizza, sendo que Deus tinha um propósito. E esse propósito era de fazer outras pessoas a viver daquilo que eu estava pensando em fazer, né? Que é ser uma franqueadora, que é realizar o sonho do meu sócio de ser um franqueador. Então, eu tinha isso, digamos assim, não sabia que isso iria acontecer, realmente
posso ter certeza absoluta que foi Deus que quis que fizesse a gente viver essa experiência, né? Mas ali, o meu ponto de decisão foi acreditar no meu sócio, que ele tinha esse know-how, e acreditar que eu tinha potencial de, cara, passar domingo trabalhando, final de semana. Isso trabalhando no comércio é assim, né? Exatamente, ralar pra caramba. Não tem feriado, não tem nada. Exatamente. Então, juntou eu, meu irmão e esse meu amigo que me apresentou, o meu sócio. A gente juntou nós três, era tudo ferrado de grana, a gente não tinha grana. Cada um dividiu um pouquinho, no total acho que dava uns 100 mil, cada um pagou um pouquinho, eu paguei no cartão de crédito parcelado um monte de coisa, meu irmão também pagou um monte de coisa parcelada, esse amigo também, e o Silvano, que é o meu sócio, ajudou a gente pra caramba também pra fazer o primeiro. E, cara, foi uma aventura absurda. Tipo, quando a gente foi inaugurar, não tinha gás na loja, porque, enfim... Olha o perrengue aí. Uns perrengues absurdos. A gente ia inaugurar no dia seguinte, no dia anterior já não tinha gás, a gente liga pra concessionária, pelo amor de Deus, a gente inaugurar amanhã, não sei o quê. Cara, é uma aventura absurda. Mas, cara... Aí, quando eu falo que Deus se fez real em todos os momentos, a gente inaugurou já faturando o break-even da loja. Então, a gente começou um negócio e eu não precisei botar mais R$1. Era só o valor de parcela que eu pagava mesmo. E no primeiro, segundo, terceiro mês já estava deixando lucro. E aí eu falei, cara, é isso aí. Tem algo especial aqui. E ainda entrou a pandemia, né? Então, a pandemia acelerou demais. Então, o que era para ter um crescimento de 30%... foi para 150%. Caraca. O delivery bombando pra caramba. Um monte de gente querendo... Mas nessa época tinha as duas, né? Tinha o delivery e tinha a loja física. Não, sempre foi só delivery. Só delivery. Só delivery, exatamente. 100% delivery.